especificamente Deus falou muito ao meu coração, foi quando eu estava na ilha de Patmos. E a ilha de Patmos hoje é conhecida como a ilha do Apocalipse. E João esteve lá, e lá naquele lugar houve a revelação daquilo que Deus queria fazer na nossa vida através de nós, e o começo e o fim, o princípio. E eu quero ler Apocalipse para vocês, 1:9, para começar a contextualizar esse tempo que eu vou ministrar o coração de vocês. Diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quem era João? Quero falar um pouquinho, porque Deus falou muito ao meu coração. Quem era João? João ele era um pescador, um homem simples daquela época. Era uma tarefa muito comum ser pescador. E ele era um pescador. Seu pai chamava Zebedeu e ele tinha um título muito interessante que o próprio Jesus deu para ele, que era Boanerges, que significa filho do trovão. Por que será que Jesus deu esse título para ele? Filho do trovão. Provavelmente por causa da sua personalidade intensa, né? Teve um contexto, está lá em Lucas 9. Lucas 9 conta muito a história desse processo de João. E ele fala que Jesus tinha enviado eles até Samaria, e João tinha ido para Samaria, e chegou lá, os samaritanos não os receberam, porque eles tinham algumas coisas contra o judeu. E ele voltou a Jesus e ele estava muito indignado porque ele não foi recebido, e ele falou para Jesus: Jesus, você quer que eu ore e peça que fogo do céu caia sobre os samaritanos? Ele era muito querido, né, gente? Esse era o João. E Jesus falou: não, eu vim para salvar. Eu não vim para tirar, eu vim para salvar, para trazer vida. E Lucas 9 continua contando várias coisas da personalidade. Depois, se você quiser se aprofundar nos textos, você vai ver que João era um homem que era impetuoso e cheio de decisão. Mas só que ele andava com Jesus. E não tem como andar com Jesus e não ser transformado. Ele era conhecido também como revelador, porque recebeu a visão do Apocalipse. E ele mesmo se chamava do discípulo amado. Oh, meu Deus! Lá em João 21:20, se você quiser anotar. Era um título que ele mesmo deu para ele, porque foi ele que escreveu João. E ele fala: ao discípulo amado. Eu. E é interessante como ele tinha uma identidade forte, firme e bem ajustada, né? Olha, diga assim: eu também quero ter. Diga assim: eu quero ter essa identidade. Você é discípulo amado? Fala, eu não entendo mímica, ele sabe, ele ficou fazendo mímica para mim. Apocalipse 1:9. Não tá ali? Tá. Eu não vou ler os textos, eu já li o primeiro, tá, gente? E também João participou de muitos eventos importantíssimos nessa trajetória de Jesus na Terra. Inclusive, ele foi designado para ir preparar a última ceia. Olha só, ele estava envolvido em muitos eventos importantíssimos porque ele andava lado a lado de Jesus. Ele também participou da transfiguração, quando Jesus foi para o monte orar e chamou Pedro, Tiago e João, e chegou lá, eles dormindo, acordaram e viu Jesus resplandecendo. E ele participou disso também, e eu tenho certeza que esse processo de ver os milagres, a glória de Deus foi transformando ele poderosamente, formando em João um caráter de um homem que sabia o que queria, a quem ele servia. E João ganhou uma tarefa muito importante de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, ele deu uma tarefa para que João cuidasse da sua mãe. Isso está lá em João 19, 26 e 27.
Então, ele participou também da implantação da igreja, ele ajudou a estabelecer a igreja primitiva daquela época. E nos anos seguintes, depois que Jesus morreu e ressuscitou, João continuou ativamente pregando o evangelho, e eu tenho certeza que daí já era um novo João. E ele pregava o evangelho com muita verdade, sinceridade, zelo. Ele tinha um testemunho de poder. Ele participou de alguns eventos de cura de enfermos. Olha só. Então, se você for olhando ali os textos bíblicos, você vai mergulhando em algo profundo do que Deus pode fazer na vida de um homem que era conhecido como filho do trovão. Ele muda todas as coisas. Esse dia a gente estava conversando lá no meu grupo de crescimento sobre as características físicas e eu falei para elas, Deus muda tudo. Deus muda. Ah, minha personalidade é fleumática, minha personalidade é isso, minha personalidade... Deus, ele tem o poder de transformar e alinhar todas as coisas para a glória dele. E ele foi transformando a vida desses discípulos e ninguém podia segurar mais o discípulo amado. Ele agiu com poder e autoridade e ele tinha uma pregação muito convincente. E muitas pessoas foram tocadas por essa manifestação de Deus através da vida dele. Só que teve uma época que houve uma grande perseguição ao povo de Deus e o imperador daquela época queria calar de qualquer forma João. Ele queria fazer com que o João morresse. Só que ele não podia matar João, porque Jesus já tinha morrido e ele se tornou um mártir. Se ele matasse João, o seguidor, o discípulo amado, mais um ia se levantar e aí, ia ficar feio. A emenda ia sair muito pior, né? O que ele fez? Ele resolveu, então, colocar João nessa ilha de Patmos. Ele foi para essa ilha como um prisioneiro. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ele foi banido para essa ilha porque essa ilha era uma ilha rochosa, era uma ilha ali do Mar Egeu e era uma terra árida, ali até nem dá muita coisa para plantar, porque era uma terra muito árida. E João, ele foi para aquele lugar e ele viveu ali por muito tempo dentro de um lugar rochoso, que era uma caverna. Mas exigia, ali também naquele local, ele era um local, aquela região de Patmos era um local de adoração a deuses. Era um lugar onde também muitos presos políticos iam para lá. Então, era um lugar onde não tinha esperança. João, eu tenho certeza que quando o imperador lançou João para aquele lugar, ele queria não só calar, mas tocar no mais íntimo do seu coração, tirando a sua liberdade física, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade emocional e a sua liberdade mental. Aquilo que João podia fazer, que era ir e vir e pregar o evangelho, que era a coisa mais maravilhosa que tinha acontecido na vida dele, porque de um simples pescador ele se tornou pescador de homens. Inclusive, ele participou da pesca maravilhosa. Ele sabia em quem ele cria. Ele tinha acesso a esse poder do Deus Todo-Poderoso. Mas o queridinho e o amado estava onde? Num lugar de caverna, num lugar de prisão. E eu creio que muitas vezes o inimigo tenta fazer isso com a minha vida e sua vida. Ele tenta tirar a nossa liberdade de ir e vir, nos matando aos poucos como um gotejar. Só que existia algo muito específico na vida de João. Ele sabia quem ele era o amado. E aquela caverna não contaminou o seu coração. E um lugar que foi
designado para a morte física, espiritual, mental, se tornou o lugar da revelação do Deus poderoso, que hoje traz uma mensagem para mim e para você. Mas eu quero dizer para você que o inimigo, ele não parou na tentativa de destruir João. Ele continua na tentativa de destruir, sabe quem? Diga eu? Você é alvo? Você é alvo. Você é alvo da destruição. O inimigo quer... não adianta olhar com essas carinhas, não. É isso aí mesmo. Você é alvo. O diabo quer nos destruir. E sabe como ele faz isso? Em conta-gotas. Ele não simplesmente chega assim, para vou dar uma banda, ele vai cair e deu. Não é assim, não. Ele vai, aos poucos, minando a sua força, a sua energia, o seu coração, os seus ideais, e ele vai te levando para uma caverna. E a caverna, ela faz muitas coisas na vida de uma pessoa. O inimigo, ele vai trabalhando com armas invisíveis para nos oprimir e tirar o nosso foco, nos aprisionando em cadeias espirituais para nos parar. Depois eu quero contar um pouquinho do meu testemunho, como eu fui paralisada durante um tempo e pela misericórdia de Deus isso acabou. Quando estamos presos em cadeias, aos poucos vamos morrendo. E a morte é lenta, só que ela é constante. E quando você percebe, você já está afundado. O que uma prisão faz com a vida de uma pessoa? A primeira coisa que a prisão faz na vida de uma pessoa, ela tira a liberdade. Como assim? Leva a pessoa a um isolamento, onde ela está solta. Você está solto, né? Mas não consegue ir a lugar nenhum. Anda em círculo. Você já se sentiu assim? Você se sente assim? Você tem, teoricamente, toda a liberdade, mas existem prisões que te prendem e você não consegue viver a essência daquilo que Deus sonhou para você. Segunda coisa que uma caverna e uma prisão faz na vida de uma pessoa, ela tira a alegria. Como em uma caverna, tudo se torna cinza, escuro e gelado. Vai apagando o seu brilho e você já não sabe quem é, o que tem, para onde vai e o que vai fazer. A alegria é um fermento de Deus na nossa vida, é um toque a mais. Eu lembrei de um bolo, né? Quando a gente faz um bolo e bota um pouquinho de essência de baunilha, fica outra coisa, né? As mamães aí, não é assim? Dá um cheiro gostoso no ar, não é assim? É como se fosse essa baunilha que exala um cheiro poderoso. E aí quando o bolo está quase pronto, ai, que vontade de comer. Isso é a alegria de Deus em nós. Tanto que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E que um coração alegre formoseia o rosto. E o diabo, eu quero dizer que ele quer roubar a tua alegria, te lançando em prisões. E a terceira coisa que a prisão faz com você é matar os seus sonhos. Toda perspectiva de futuro vai ruindo aos poucos e tudo vai perdendo um sentido. Para quê? Por quê? Para quê e por quê? Você já fez essa pergunta? Por quê? Para que tudo isso? E o quarto estágio da prisão é o desejo de morte, porque nada tem mais sentido. Então eu quero acabar com essa agonia. E aí esse desejo de morte vem e brota com intensidade no coração. João, ele foi lançado nessa caverna para que tivesse conta-gotas do inferno, tentando apagar quem ele era em Deus. Só que ele tinha vivido uma experiência profunda e intensa com Jesus. Sabe por quê? Porque ele andava com Jesus. Ele estava com Jesus, ele participou dos milagres de Jesus, ele servia a Jesus, ele desejava mais de Deus. E isso não feriu o tempo onde ele estava preso.
E você pode pensar, mas eu estou livre, eu não estou presa, eu não estou em caverna nenhuma. Será? Será? Será que você não está preso às cadeias da aceitação, da rebeldia, da prostituição, das drogas, da decepção, da reputação? O que vão pensar de mim se eu fizer isso? Será que você não está preso às cadeias do medo, da vergonha, da timidez, da intimidação? São cadeias intensas e profundas que elas vêm com conta-gotas para te levar até o quarto estágio, que é o desejo de morte, porque tudo perde o sentido quando eu não vivo a liberdade plena. E o mundo ele faz muito isso, ele diz que você é livre, né? Você é livre, você pode fazer o que você quiser, você pode comprar o que você quiser, você pode vestir o que quiser. Mas aí depois você não dá conta de pagar as contas que você comprou, o que você quis, você não dá conta de ter o relacionamento que você tentou que desse certo, porque você não esperou em Deus. E aí você vive frustrado, sem saber o que realmente o Senhor quer para a sua vida. E essas cadeias vão te amarrando. E aí quando você deita na cama, as imagens começam a vir. Por quê? Por que eu fiz isso? Por que eu sou tão tolo? Por que eu gastei tanto? E agora eu não consigo dormir porque eu estou endividado. E essas cadeias elas vão entrando, enraizando de uma forma tão profunda e intensa no teu coração que você não é livre. Você pensa estar livre, mas você está amarrado a cadeias intensas e profundas e você não pode mais viver uma vida de intensidade com Deus. E aí, se você não vive uma vida de intensidade, se você não sabe que você é filho amado, que o Senhor já te comprou por um alto preço, você não tem a plenitude da alegria. E aí a vida de frustração, ela só continua intensa, 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 intensa. Mas eu quero te dizer que existe um Deus todo-poderoso que tem o desejo de te mostrar por quê e para quê. E Ele tem o desejo de te tirar de todas essas cadeias. E eu quero contar um pouquinho da minha história. Nós temos vivido muitos milagres de Deus. Muitas bênçãos Deus tem feito na nossa vida. Mas houve um tempo, assim que eu me converti, foi um processo muito rápido de Deus. Eu mergulhei na presença de Deus. Eu amava Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E eu fazia tudo o que tinha que fazer. Eu era como um João. E eu sempre me senti muito amada. E eu sempre me achei como João, a queridinha de Jesus. Eu não importo se você não se acha, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu me achava. Eu me achava. Deus não tem filhos prediletos, não. Mas eu quero estar nos pés dele, recebendo toda a atenção, como João. E nesse processo todo da minha vida, eu sempre fui muito dinâmica. Deus me dotou de muita criatividade. Eu sou uma pessoa muito criativa, muito criativa. Quem convive comigo sabe. E eu sou muito habilidosa nas questões manuais. Se chega na área de exatas, eu sou péssima. Mas nas áreas, manuais, eu sou muito boa, gente. Eu sou boa. E Deus sabe disso. E eu sou filha de costureira, então eu também costuro. Só que com todo esse processo de inocência, eu sempre fui uma pessoa muito inocente em Deus e eu sempre ouvi muito a Deus porque eu buscava Ele, chamava de papai e Ele era o meu Deusinho, Deus Todo-Poderoso, meu papai, meu Abba, e mergulhava em Deus, orava muito, muito mistério, mas o diabo ele queria o quê? Me derrubar e destruir. E eu na minha santa inocência fui entrando em uma caverna profunda e intensa e quando eu menos esperei, eu estava afundada nessa cadeia. Sabe qual foi a arma que o diabo usou? Aquilo que era forte em mim. Porque
como eu era uma pessoa muito habilidosa e eu sempre fui muito envolvida nas coisas de Deus e tudo que eu colocava à mão, eu fazia com excelência. Não só nas coisas de Deus, na minha família, quando tinha aniversário, eu fazia decoração, eu ajudava a fazer. Gente, eu ficava madrugadas rolando docinho, eu tenho uma habilidade de enrolar docinho, porque eu já enrolei milhares de docinhos. A Yasmin fala, mãe, não dá contigo, porque quando a gente vai fazer docinho, eu já enrolei lá uns 300, ela tá lá passando o meladinho em 50, porque eu sou muito rápida por causa da prática. Porque eu sempre gostei de servir, só que essa característica que era muito forte em mim me deixou em evidência. E com a evidência, você começa a receber críticas e julgamentos. E no começo era tão tranquilo para mim, eu sei quem eu sou. Mas com o passar do tempo, aquilo foi tomando espaço no meu coração. E eu já não queria fazer mais as coisas que eu sabia fazer, porque as pessoas iam olhar para mim e dizer: "Ah, ela se acha. Ah, ela é orgulhosa. Ah, ela acha que sabe fazer tudo". E eu escutava muito disso. Muitas vezes eu escutei isso. Muitas vezes pessoas vinham me pedir perdão, dizendo, e o perdão era assim, ó: "Ah, é porque eu te acho uma snob. Ah, porque eu acho você isso". E é interessante que aquele perdão mais me ofendia do que me libertava. E eu fiquei muito tempo ofendida por essas situações. E é interessante que, enquanto eu estava morando naquela casinha pobre lá de madeira, os cupim caindo aos pedaços, dormindo no chão com colchonete, eu fazia tudo isso e eu era humilde. Mas depois que o Senhor foi derramando a bênção dele sobre as nossas vidas e eu comecei a trabalhar e o Sérgio começou a ser abençoado, eu fazia as mesmas coisas, só que aí eu não era mais humilde. Porque as pessoas, elas são muito machucadas por esse mundo. E a primeira coisa que ela faz quando vê alguém que está em evidência é querer machucar também. E eu não culpo essas pessoas, mas o inimigo usa as dores para machucar outras pessoas. Talvez você está aqui machucado por outras pessoas, ou você está machucando outras pessoas por causa das dores intensas do teu coração, das feridas tão profundas que ainda tem na sua vida, pela falta de perdão. E eu vivi durante muito tempo machucada e magoada, e não sendo quem eu era, porque eu era uma pessoa muito feliz, ousada, destemida. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a negar os dons e os talentos que Deus tinha dado para mim. E eu comecei a enterrá-los. E eu enterrei cada um deles. Eu não queria fazer mais nada. Eu sempre gostei muito de costurar. Mas eu não queria mais entrar naquele quarto de costura, que me dava tanto prazer. Porque tudo que eu fizesse ia revelar para as pessoas que eu sabia fazer alguma coisa. E eu não queria mais que as pessoas me vissem como alguém que sabia fazer algo ou que era boa em algo. Eu só queria me isolar. E aquela caverna estava me levando para um lugar cinza, escuro. E eu fiquei lá durante muito tempo, preocupada com o que os outros iam pensar de mim. E sabe o que aconteceu? Eu parei de ouvir a Deus. Porque aí eu já não buscava intensamente, porque cada vez que eu buscava, Deus falava comigo. E se eu falasse que Deus falou comigo, eu escutava, mas Deus fala com ela. E aquilo também tinha peso no meu coração. Porque eu era aquela Ana. A Ana que amava falar de Jesus, que ganhava Jesus no banco do ônibus, que ganhava Jesus no mercado, que ganhava pessoas para Jesus no mercado, porque o amor de Deus ele estava impregnado em mim de uma forma muito intensa, mas eu não queria mais falar dele, porque isso me magoava muito, porque eu estava muito preocupada com as pessoas.
Só que chegou uma hora que eu não aguentei mais. Porque não ser você mesmo é um fardo pesado demais. Não ser quem Deus projetou para você ser é um fardo pesado demais. E ele estava me custando muitas coisas. E o Sérgio sempre perguntava para mim: você é feliz? Não, ele sempre me perguntava assim: você está feliz? Ele sempre me fez essa pergunta. E eu disse por muitos anos: eu sou feliz, eu não estou feliz. Só que chegou um momento que ele perguntava para mim e eu não conseguia mais respondê-lo. Porque tinha uma tristeza profunda no meu coração, porque aquela Ana tinha morrido e ali estava morando uma apática. Vocês imaginam eu apática? Eu estava apática. Não conseguia mais adorar e ouvir a voz de Deus, mas quando eu parei de ouvir a Deus, que eu percebi que existiam grilhões intensos me amarrando, eu fiquei desesperada. E aí eu comecei a buscar Deus. Deus, fala comigo. Fala comigo, fala comigo, fala comigo, me mostra o que está acontecendo. E um dia, o meu pastor falou assim: você já percebeu que você não é a mesma Ana? E na hora eu queria dar um argumento para ele, sabe? Quando a gente vive de argumentações. Mas eu fiquei quieta, porque aquela palavra veio como uma faca de 2 gumes no meu coração. E eu fui para casa e pensei: realmente, eu não sou a mesma pessoa. E ali eu comecei a buscar Deus com intensidade, jejuar pela minha própria vida, e orar, e orar, e orar. E houve um dia em que eu ouvi a voz de Deus muito intensa. Tinha um evento muito importante na igreja que a gente congregava. E a gente precisava ir. E naquele dia eu falei com o Sérgio: Sérgio, vai você e o Ian, porque Deus falou para mim: fique em casa porque eu quero falar com você. Ele disse: sério? E ele foi. E eu fechei a porta da sala, depois fechei a porta do quarto e me tranquei naquele quarto. E eu falei: agora eu preciso ouvir a tua voz. E aí coloquei um louvor, eu entrei no desespero porque eu precisava de um resgate. Eu precisava de um resgate. Nem eu mais me aguentava, gente. Nem eu mais me aguentava. E naquele dia, orando, buscando a Deus, o Senhor veio com uma palavra no meu coração. E aquela palavra começou a quebrar a rocha que tinha dentro de mim. E sabe por que eu estou ministrando isso para vocês hoje? Porque na hora que eu estava ali na caverna do Apocalipse, eu me ajoelhei e coloquei a mão naquela rocha. E quando eu coloquei a minha mão naquela rocha, eu senti um dunamis de Deus entrar pela minha mão. E tocar no meu coração, despedaçar toda a penha que ainda existia. E era como se as pedras começassem a cair. Porque eu já tinha sido liberta de muitas coisas, mas ainda havia alguns grilhões presos em mim. E o Senhor foi tirando, e hoje ainda estou no processo. Então, se você pensa que você não tem cadeias, olha, abre o teu coração e peça que Deus vai se revelar. E naquele dia ali no meu quarto, eu clamando e orando e pedindo para Deus, teve um momento que eu senti uma angústia muito forte no meu coração. E eu precisava gritar, gente. Aí eu entendi por que eu precisava ficar sozinha. Eu não podia me preocupar com ninguém. E eu dei um grito tão forte da minha alma, tão forte. Eu gritei com toda a força do meu entendimento. E na hora que eu gritei, eu tive uma visão. E eu vi uma gaiola levantando e a gaiola se abria, um cadeado se abria. E o passarinho saía livre voando. E naquela hora, o Espírito Santo de Deus me libertou do julgamento das pessoas, das preocupações com que os outros iam dizer, falar de mim. E eu, como disse para o Sérgio, agora eu entrei no modo dane-se. Desculpa a palavra, porque agora eu não estou preocupada, gente. Eu só quero agradar o meu Senhor. Eu só quero viver para Ele e buscar a sua vontade. Porque as críticas, elas vão existir. As decepções, elas vão existir.
Os medos, eles vão vir em todo momento, mas quando você sabe quem você é e quem você crê, você passa por esse processo com tranquilidade. Eu não passei por isso e eu fiquei 12 anos. E quando eu terminei de ter essa visão, o Espírito Santo falou comigo, você ficou 12 anos nessa gaiola. Gente, eu chorei copiosamente. Porque ele disse assim, e não foi ninguém que te colocou lá, você que entrou nessa gaiola. Você se permitiu entrar nessa gaiola. E eu chorei, pedi perdão ao Senhor, e o Senhor foi me restaurando, me resgatando. Isso faz muito tempo, tá, gente? E eu tô nesse processo ainda. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu fui liberta de muitas coisas. E eu quero que você seja liberto de todas as cadeias e as prisões que te amarram, porque não há nada melhor do que ser livre verdadeiramente em Jesus, totalmente livre, assim como João era livre. E aquele homem, por ter uma liberdade plena no Espírito Santo de Deus, ele estava dentro de uma caverna e sabe o que aconteceu com ele? Ele recebeu uma revelação naquele lugar frio, gelado. E hoje eu e você estamos aqui lendo e compartilhando de tudo isso que o João viveu. Eu quero ler com vocês Apocalipse 1. Bota ali para mim, Julinha. Olha que lindo. Diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecido ao seu servo João. Lá naquela caverna em Pátimos, ele enviou um anjo para trazer revelação das coisas que estavam por vir através da vida de um homem pescador simples, um homem que só sabia quem ele era em Deus. E ele sabia em quem ele cria. E Deus usou ele para poder manifestar a glória para as nossas vidas. E aquele lugar que não era nada, Pátimos não era nada, era só um lugar de prisioneiros e de adoração a deuses estranhos, se tornou a ilha da revelação. E eu quero dizer, quando você é curado, sarado, e quando você vive o seu propósito, o lugar que você está se torna um lugar de revelação de Deus para muitas pessoas. E hoje eu decido ser esse lugar. Você decide ser esse lugar? Você decide ser esse lugar de revelação da glória de Deus, onde Deus quer se manifestar através de um coração, e esse coração é o seu. E eu quero dizer que se você não viver os propósitos de Deus na sua vida, o diabo vai dar um jeito de viver os dele. Não tem. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você é quente, ou você é frio. Morno será vomitado. Assim diz a palavra de Deus. Eu quero ser fervendo. Eu quero estar fervendo na presença de Jesus. Você quer? Você quer isso realmente? É a melhor coisa. É que faz todo sentido. E Deus, ele não está preocupado com as suas limitações físicas, financeiras, emocionais. Como eu disse, João, ele era só um pescador. E Deus usou ele. Eu era aquela menina que saí lá de Belford Roxo, de um lugar muito ruim. Muito ruim. A minha realidade era mortos todas as semanas. Eu saía para ir para a escola, levantava assim o lençol para ver quem morreu. E às vezes era alguém conhecido. E daquele lugar, Deus resolveu tirar uma pessoa para transformar muitas vidas. E Deus já me usou. E eu quero que Deus me use muito com poder e graça. Eu quero cumprir a carreira que Jesus designou para minha vida. Nunca mais eu quero
entrar em cadeias e prisões e de forma nenhuma ficar lá. No dia que eu me converti, no dia que eu aceitei Jesus, mesmo, verdadeiramente, eu fui numa igreja e eu só era visitante, eu estava indo em alguns lugares, eram processos, o Sérgio estava falando de Jesus para a minha vida. E naquele dia, uma pessoa estava pregando o evangelho e era a menor mulher do mundo. Era uma mulher bem pequenininha, cheia de limitações. Ela tinha um braço curtinho, umas perninhas curtinhas. A coluna dela, ela tinha um problema, então ela é muito pequenininha, de 40 centímetros no máximo, tá? Era muito pequenininha. E a coluna dela fazia esse processo aqui, então ela tinha alguns calços ali na coluna para poder ficar a coluna reta e não amassar os seus órgãos. E ela sentia muita dor. E ela estava ali naquele lugar, pregando o evangelho com tanta graça, com tanto poder, com tanta autoridade, com tanta paixão. E de vez em quando ela parava para chamar a mãe dela porque ela estava sentindo muita dor. E ela continuava, e passava aquele processo e ela continuava pregando o evangelho. E ela era uma mulher muito inteligente, ela tinha passado para a faculdade de medicina, ela falava outra língua, ela era uma pessoa muito inteligente e eu comecei a olhar e me deparar com aquela pessoa que tinha muitas limitações, muitas dificuldades e ela falava de um amor que ninguém podia falar. E quando ela perguntou quem queria Jesus, eu corri lá na frente e a minha vida foi transformada a partir de um testemunho de uma pessoa que aparentemente para a sociedade não tinha nada para oferecer. Mas ela usou das imperfeições que o mundo mostrava para ela para glorificar o nome de Deus. E eu estou aqui hoje e muitas pessoas se converteram através do testemunho daquela mulher. Então eu quero dizer para você que se você está se sentindo limitado, se você está se sentindo no lugar errado, se você está se sentindo fora de foco, se você não sabe o que você quer, os porquês da sua vida, eu quero dizer que há um espírito de cura nessa noite, que quer te tirar de cadeias e de prisões intensas, para poder revelar essa presença doce e preciosa de Jesus, transformadora, que muda vidas realmente, assim como ele mudou. E depois de 12 anos eu falei, agora ninguém mais me segura. Agora não, chega. E eu dei um basta pro inimigo. E cada vez que ele vem com as garras dele tentando me minimizar, dizer que eu não sou nada, eu digo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é poderoso para fazer muito mais do que posso pedir, pensar ou imaginar. Tem um texto que está muito forte no meu coração que diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou na mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E João, no seu livro, ele escreve sobre o amor, que o amor é a razão e o fundamento de todas as coisas, porque ele se sentia amado. E essa presença de amor, só essa presença de amor, ela pode curar e ela pode transformar. E ele quer fazer isso hoje. Enquanto eu estava preparando essa ministração, eu lembrei também de um homem, porque eu não consegui nenhum material dessa menor mulher do mundo que falou de Jesus, porque logo depois ela morreu. E não tem, na época não tinha internet, não tinha essas coisas, mas Deus me lembrou do Nick. E eu quero passar um vídeo aqui bem curtinho, na verdade são 8 minutos. E eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Se você acha que você é incapaz, que não há solução para a sua vida e não há esperança, eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo através desse vídeo. Pode apagar as luzes?
O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seu talento? Ou simplesmente seu sorriso? Quando nossa equipe encontrou pela primeira vez com Nick Vujicic, entendemos que era alguém extraordinário. Quando ele começou a contar sua fascinante história, testemunhamos em primeira mão como Deus estava usando o homem sem braços e sem pernas para ser as mãos e os pés de Deus. Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem o braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse: "Meu filho, ele não tem um braço direito." Ele disse: "Não, ele não tem braços nem perna." Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim. Minha mãe, no início, ela não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe? Tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim. Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam e Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé. Eu desafiei a Deus. Eu disse: "Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda por quê. Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem?" Então eu disse: "Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo." Então eu quis pôr um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto. Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais: "Eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira?" E aí, eu me virei umas 2 vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. O pensamento que me fez parar de fazer isso foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto e tudo o que eles fizeram foi me amar. Eu pensei comigo mesmo: se eu tivesse realmente feito aquilo... Visualizei meu funeral, visualizei meus pais e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito mais. Esta seria a última vez que Nick tentaria se matar. Mas não seria a última vez que ele ficaria de frente com aquilo que o motivou a tentar acabar com sua dor. Um dia a mãe de Nick o fez ler algo sobre um homem com uma deficiência grave. E a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick. Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho. A minha mãe disse: "Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo." E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9, aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e o homem, um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram: "Por que este homem nasceu cego?" Jesus disse: "Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus." Em 2 Timóteo 3,16 ele diz: "Toda a escritura é divinamente inspirada, e eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido." Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi: por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi: você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer: "Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã"? Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz de qualquer forma.
Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei esta verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre, senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas, eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados, eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick e sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada. Porém, Deus habita em mim, e agora eu vivo na força dele, e tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus, para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos, porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200.000 almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na Terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na Terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos 10 anos, Nick Void contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Void, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está, mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você. Aleluia! Vamos ficar de pé e fecha os teus olhos agora. O inimigo, ele todo tempo, ele tenta destruir a sua vida, sua identidade, até o ponto de você não saber mais quem é. E os porquês são muito intensos. Mas Jesus, ele te chama para um lugar de revelação, onde ele pode mostrar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Pode apagar a luz, por favor? Existe uma presença de Deus que pode te atrair e que te chama para viver algo diferente nessa noite.